Tá bom, tá bom. Ok. Vamos lá. Então vamos pegar um trecho, começar com um trecho da nossa paraxá. Logo no início, então, a Torá conta que Yaakov Avinu, ele passou por um lugar e Deus fez com que ele dormisse naquele lugar, que nada melhor do que dormir lá no lugar mais sagrado do mundo. Paishkaba Makom Ahu, e ele deitou naquele lugar. Deus fez ele dormir. Então, como eu comecei a falar, os 14 anos anteriores ele não tinha dormido, ele estava na yeshiva, estudando Torá. E agora, na verdade, esse momento que ele dorme é um momento de transição muito importante. Que a gente sabe para onde ele está indo. Ele está indo passar 20 anos num lugar extremamente hostil, um lugar onde ele ia ser provocado dia e noite. Tá certo que ele vai conseguir construir a sua família, o seu futuro, o destino do povo judeu, mas sob circunstâncias adversas ou das piores possíveis. Tendo que trabalhar para um malandro de primeira, tendo que viver numa terra onde as pessoas eram também malvadas, faziam parte dessa trama de Lavan, e o que significa para nós, na verdade, é que cada um de nós tem um momento onde a gente deve se preparar para poder encarar os Lavan que estão ao nosso redor. Dia e noite a gente tem que matar os leões, e a gente precisa se preparar para isso. E esse momento que a Torá fala, que ele dormiu lá, isso, na verdade, é um preparo espiritual nosso, todo dia, para a gente se preparar com a nossa reza, que simboliza a escada, o Yaakov Avinu. A yeshiva que ele estudou significa o estudo de Torá. Não pode acontecer de maneira, ou ao longo da vida a pessoa passa, antes de ainda sair para encarar o mundo, ele deve estar muito bem preparado espiritualmente, ou a cada dia a mesma coisa a gente deve repetir. A gente deve acordar de manhã, rezar, estudar a Torá, para depois poder encarar os vários lavados que se apresentam para a gente. Então, alguns detalhes muito bonitos em relação a isso. Então, primeira coisa, a Torá conta pra gente que ele colocou as pedras em volta da sua cabeça e depois ele vira e fala a pedra. Urashi explica pra gente que no começo eram várias pedras, elas estavam, assim por dizer, brigando entre si, que elas queriam que eu quero que Yaakov coloque sua cabeça sagrada em cima de mim, e aí Deus juntou todas elas. A pergunta que fica, tudo bem, Deus juntou todas elas numa única pedra, mas dentro da pedra grande, você só vai apoiar a tua cabeça sobre o espaço da pedra. O que adiantou Deus juntar todas elas numa única pedra? A resposta é que quando você se enxerga como uma pedra individual, o outro está tomando o teu espaço. Quando você percebe que você é uma única pedra, já não faz diferença se você está apoiando em mim, está apoiando em você. Nós somos uma única pedra. Aqui uma lição, na verdade, que as 12 pedras já simbolizavam as 12 tribos que iriam vir. Então você pode enxergar que nós somos 12 tribos, Ashkenazi, Sefaradi, Cohen, Levi, Israel, cada um é de um jeito, aquele que trabalha, aquele que estuda, ou você percebe, são 12 tribos de Israel. Fazemos parte de uma única tribo, e aí já não faz diferença, cada um tem o seu papel, mas a gente é complementar. Então esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento, e aqui uma coisa muito interessante. A escada do sonho de Yaakov. Urashi explica para a gente, a explicação clássica, que era, na verdade, os anjos subindo e descendo, eram os anjos que estavam saindo, os guarda-costas dele, que eles eram israelenses, era do Mossad, e eles precisavam trocar agora com, na verdade, o Mossad é estrangeiro, né? Era do Shabak, e depois agora precisavam trocar para o Mossad, tá certo? Tá certo? Era o nacional, serviço secreto nacional e serviço secreto com função internacional. Estava trocando de grupo de anjos. Aqueles que guardam ele em Israel são aqueles que guardam ele fora de Israel, precisa de outro preparo para você conseguir cuidar de alguém fora de Israel. De novo, a gente vê a mesma coisa. Ser judeu no estado de espírito de Israel, ser judeu morando na casa de Avraham, Yitzhak, estando lá com seus pais, Sadikim, é uma coisa. Você ser judeu em outro lugar, você precisa ter outro tipo de anjo. É outra naipe que você precisa para conseguir estar protegido lá também. E qual é a ideia da escada? Então aqui tem uma coisa muito bonita que eu estava vendo, que é o seguinte. O início da paraxá começa contando que ele sonhou com uma escada, e a escada estava subindo anjos e descendo, e no final da nossa paraxá, a gente tem uma linguagem muito parecida, que Yaakov também encontra com anjos. Quando, depois de todos os 20 anos na casa de Lavan, depois que Lavan já correu atrás dele, depois que fazem um pacto, e aí termina Paraxá dizendo, ele encontra com Malachei Elohim, com anjos de Deus, vai Bo Malachei Elohim, eles vêm ao seu encontro, e aí daí ele dá um nome específico para aquele lugar, Mahanaim, o nome se chama Mahanaim, e sim,
e termina por aí. E se você for olhar as palavras que a Torá usa no início de anjos, tá, encontro dele, tudo é paralelo. É bem paralelo o que aconteceu com ele. Inclusive, logo antes acontece que ele faz um pacto com o Lavan, colocando uma pedra, e ele tinha acabado de colocar a pedra para ele dormir. As palavras se encontram muito bem. Qual é a diferença? No início da Paraxá, os anjos estão na vertical, subindo e descendo. No final da Paraxá, os anjos estão vindo na horizontal. Dois, no início da Paraxá, era apenas um sonho, uma visão profética de anjos. Aqui não era uma visão profética, é os próprios anjos já vindo em direção a ele. Lá é Yaakov indo para a casa de Lavan, e aqui é Yaakov voltando da casa de Lavan. O que isso significa? Então, olha que coisa bonita. A Torá, quando fala da escada, ela fala para a gente que a escada, ele termina dizendo, esse aqui é o portão dos céus. A escada, ela estava no chão e ela chegava até os céus. Essa é a linguagem. E aí, se a gente for olhar na Torá, onde tem essa linguagem até os céus? Boa, a Torre de Babel. O que eles queriam fazer com a Torre de Babel? Eles queriam construir uma torre que o topo dela alcançaria o céu. No sonho, eu entendo. Não sei como você vai construir uma torre que de fato vai alcançar o céu. Mas é isso que eles queriam. Qual que era o objetivo deles de construir essa torre? Era um pilar, também era um pilar porque eles achavam que o mundo... Que o céu ia cair. Que mais? O que a Torá fala pra gente? Confrontar Deus. Que mais? O que a Torá fala explicitamente sobre essa torre? As duas que vocês falaram, fazer um nome. O que a Torá escreve pra gente, nascer lá no Shem. Vamos construir uma torre e vamos fazer pra gente um nome. Então você tem fama, você tem... O que quer dizer fazer um nome? Você tem lá a Torre Eiffel, você tem em cada país, você tem o seu símbolo, que com isso você fala, ó, nós somos fortes, nós temos esse símbolo. Isso que era a ideia. Eles construíram um pilar muito alto e aí todo mundo vai saber que nós somos quem nós somos pessoas importantes. Deus foi lá e destruiu. Qual que era a ideia deles de construir essa torre do chão até o céu? A ideia é nascer lá no Shem. Vamos fazer uma fama para quem? Para nós. Então, fazer algo que começa do chão e vai até o topo significa algo, uma pessoa está querendo se promover, promover o seu orgulho, o seu ego. E essa mesma linguagem a Torá usa para escada. Só que a escada está escrito que ela estava agora de anjos, subindo e descendo. O que significa essa escada? Então, se você for ver, qual que é o contexto dessa escada? Então, Deus está falando, olha, você está indo lá para a casa do Lavan, eu vou te abençoar, fica tranquilo, você tem uma missão a fazer. Esse é o contexto que acontece. E Jacob ele depois termina dizendo, olha, eu faço uma promessa para Deus, se ele cuidar de mim, de fato, eu vou, depois, tudo que eu tiver, vou dar 10% para ele, vai lá, joga o azeite em cima da pedra, etc. O que é esse momento de encontro? Deus está dando para ele abraçar, dando para ele a força para vai lá, você não está só fugindo. Nenhum Yudi vai para algum lugar porque ele está fugindo. Talvez as circunstâncias que parecem ser porque ele está fugindo. Ele está indo lá com uma missão. O Yudi não foge para nenhum lugar. A gente sai daqui para poder continuar a missão em outro lugar. Então Deus dá para ele a força. E aí vem a escada. O que é a escada nesse sentido? A escada é o contrário da torre. A torre é o homem querendo se promover, querendo esquecer de Hashem, que nem você falou, fazer uma guerra, travar uma guerra contra Deus, para eu me promover. O que Deus está dizendo para Yaakov? Você tem que fazer uma escada. Eu quero me promover. Eu quero, Hashem fala, eu quero me promover. Você está indo para um lugar onde ninguém me conhece. Ninguém sabe de Deus. Eu quero que você faça um quê? Kiddush Hashem. O que quer dizer Hashem? O nome. Antes eles queriam o quê? Nascer lá no Shem. Eu quero ser Hashem. Eu quero fazer um nome. Eu quero me promover. Hashem fala que eu quero que você faça o meu nome lá. Esse é o significado da escada. Para isso, Deus fala, eu estou te dando todas as forças necessárias. Estou mandando anjos especiais que eles vão te guardar para que você possa conseguir cumprir tua missão, fazer direitinho sem se afetar de toda a bagunça que vai ter lá. Pelo contrário, que você possa ser um modelo, um exemplo e trazer todos os frutos positivos de lá. Então, essa é a ideia da escada. Então, Deus está falando, pega os céus e traz para a terra. Em vez de você pegar a terra e promover ela para cima, pega os céus e traz ela para a terra. O que acontece no final da Paraxá? A gente falou que tem os anjos. Eles mudam a direção. Em vez de vertical, fica na horizontal. Os anjos se materializam. Tem mais um detalhe. Aqui não tem escada. Aonde foi parar a escada? Pensa bem. Sim. Yaakov se tornou a escada.
que é escada? Escada é conexão. Eu não consigo chegar lá em cima. Quem está em cima não consegue chegar embaixo. Deus está falando para ele, você tem que ser a escada. Você vai ser aquele que vai trazer Deus aqui para a terra. E Jacob, ele faz isso ao longo desses 20 anos, mantendo a sua retidão, sendo a pessoa correta, construindo as 12 tribos, mesmo sobre aquelas circunstâncias terríveis. E falei. Ele foi para o Egito, ele mandou construir uma perfeito, perfeito. E o tempo todo, e todos os 20 anos que ele estava lá, conforme a segunda opinião, ele nunca fechou os olhos. Ele estava sempre, por um lado, cuidando, fazendo o trabalho dele, não dormia à noite, não tirava férias, não tinha direito a feriado, não tinha nada. Trabalhando para lavar, você não ia ter muito direito. E, além disso, o tempo todo ele estava pronunciando palavras de Torá, que eram elas que permitiram ele se manter firme e não se desviar da missão dele. Então, Yaakov Avinu se tornou a escada. Na hora que ele se tornou a escada, ele conseguiu trazer tudo que era possível trazer de divindade, despertar a divindade dentro do lugar hostil onde ele estava, ele virou a escada. No momento que ele virou a escada, os anjos deixaram de ser proféticos, de serem teóricos. Os anjos agora já conseguia falar a língua de anjos cara a cara. E não é ele indo para os anjos já estão vindo na direção dele. E aqui a mensagem muito bonita, pegando então na Torre de Babel, o início da jornada dele, o final da jornada dele, que essa ideia de toda a nossa paraxá é qual que é o nosso papel aqui na Terra? O que a gente tem que fazer? Ele virou a conexão. A explicação simples é porque agora ele está voltando para Israel. Então aqueles anjos guarda-costas que iam fazer o papel fora de Israel agora estão dispensados. E agora os anjos de Israel, que são mais sagrados, talvez, eles vieram receber. E agora não de forma profética, vieram materializados para receber. Ou seja, ele se tornou a escada. Então essa é a história da nossa vida. A gente vem aqui, a gente vem aqui justamente para trazer o céu para a terra. Hashem coloca nós, especialmente o povo judeu, como escadas. Nós temos que trazer a mensagem de Hashem aqui para a terra. Esse mundo está cheio de Lavan. Está cheio de gente manipulando a gente. E nós mesmos caímos dentro do Lavan, que é o nosso corpo, nossos vícios, nossos impulsos negativos, etc. E qual que é o nosso papel? A gente está firme. Deus, ele prepara ao longo dos 9 meses, a criança, o feto, estuda toda a Torá. Na hora de nascer, ele faz esquecer, senão não tem graça. Mas ele já te deu todas as forças necessárias. Deus te dá vários anjos, que a gente lê, que a Hashem, ele dá para a gente vários anjos que ele acompanham a gente ter a força de fazer a vontade de Hashem aqui. E quando a gente faz isso, os anjos vêm ao nosso encontro. A Hashem, ele se revela para nós, porque você fez a tua missão. Então essa, na verdade, é o que a história de Yaakov é, na verdade, o legado para cada um de nós. Essa é a nossa mensagem, que a gente tem que trazer para o mundo Hashem, que Hashem se torne conhecido. Cada presença do Yehudi, a mera presença do Yehudi é um Kiddush Hashem. Se você ainda faz jus da sua verdadeira identidade, você está promovendo ainda mais Hashem. Nós temos que ser a escada de Hashem. Sobre as pedras, tem uma explicação aqui racídica bonita sobre as pedras que ele colocou em volta da sua cabeça. Pergunta ao nosso sábio, espera aí, por que ele colocou essas pedras? A princípio seria para se proteger de animais. Você vai dormir num lugar ao relento, então você coloca as pedras para se proteger dos animais. O problema é que a Torá conta que ele colocou as pedras em volta da cabeça dele. O que adianta? Quem vier, vem e morde os pés. O que adianta você proteger a cabeça? E aqui, na verdade, tem uma alusão que a proteção dele dos animais, não estão falando apenas dos animais físicos, mas dos animais que ele estava agora, que ele ia ter que enfrentar nos próximos 20 anos. E o que ele sabia é que ele ia precisar ter que colocar a mão na massa, ele ia precisar trabalhar, ele ia precisar se envolver, porém, a cabeça dele, ele precisava manter a cabeça dele no lugar. Então, por isso, ele protege apenas a cabeça dele. A mão dele ia ter que envolver no trabalho, não tem como. Ele ia ter que colocar a mão na massa. Mas o mais importante seria proteger a cabeça dele. E é isso que ele fez. De fato, ele conseguiu manter o estudo da Torá mesmo naquele local. Ele estudou a Torá e lá ele continuou estudando a Torá. Com que ele protegeu? Com pedra. Qual que é a ideia? Com pedras. O que significa pedra? O livro Sefer Yetzirah, que provavelmente é o livro mais antigo que existe, ainda antes da Torá ter sido dada, que Deus deu para Adam Arishon, esse livro, o livro da formação, ele diz que as pedras são comparadas com as letras do alfabeto. A linguagem que ele usa é que uma pedra constrói uma casa, duas pedras constroem constroem duas casas, e aí ele começa a pegar... Está no Sefer Yetzirah, a origem. E ele começa a dizer que, na verdade, quando eu tenho 3 letras
do alfabeto, quantas formações eu consigo fazer? A, B, C, CBA, ACB e etc. Ele começa... Como chama isso? Não sei se é análise combinatória. Bom, não sei se é fatorial. Seria? Fatorial? Fatorial. Fatorial. Bom, e aí ele começa a comparar as letras com as pedras. E aí o que significa isso, na verdade? Que as letras da Torá são comparadas com pedras. Quando você quer construir um forte, alguma coisa que realmente te proteja, você vai pegar o que há de mais baixo na natureza, que é o mineral. Você não vai construir de madeira, que é do vegetal, você não vai construir de animais, você vai construir o que há de mais baixo. O que há de mais baixo é o que mais força tem. As letras da Torá, de certa forma, elas são mais fortes do que o conteúdo da Torá. Quando alguém quer se proteger do Eissá, do Lavani, etc., ele tem duas opções. A pessoa pode falar, bom, eu vou estudar a Torá com profundidade, ou eu posso pronunciar palavras da Torá. Quando ele estava, antes de ir para Lavan, ele tinha o tempo de poder se aprofundar nas palavras. Mas agora, para você estar no trabalho, não é todo dia que você vai poder estudar 3, 5 horas de Torá? Não vai? Dizem que o tempo todo, o que ele ficou fazendo esses 20 anos? Recitando os mesmos 15 capítulos de Teilim, que são os 15 Shiramalot. Bom, não tem nada de tão profundo. Chega uma hora que você já repete, o que mais já dá para pensar? Porque o principal, na verdade, eram as letras de Torá. As letras em si, elas têm uma força de proteção, aonde você olhando para elas parece só uma pedra, não tem sentido necessariamente. Quando eu pego a Torá em si, eu leio ela, mesmo sem entender, eu estou cumprindo a mensagem de Torá, mas as letras da Torá, elas têm esse poder de proteção muito grande. Qual que é a lição para a gente? É de que o correto é quando a gente anda na rua, quando a gente sai para o mundo, todo o tempo livre que você tem, e você pode estudar a Torá, às vezes não dá para você sentar e se aprofundar, escutar um shiur, estudar uma Guemará, mas o tempo todo está pronunciando palavras, seja de Mishnah, seja de Teilim, seja de Tânia, palavra Mishnah é muito importante, que são palavras que são palavras sagradas. Mesmo que você não está concentrado nela, as palavras em si, elas têm um poder de proteção muito grande. Então isso é muito importante quando a gente sai na rua, tem tempo livre, o tempo todo está falando com a palavra. E é isso que protegeu, são essas pedras que ele colocou em volta da cabeça. Falando. A importância é de falar, igual o mineral, uma coisa muito física, muito concreta, não teórica. A teoria ele fez antes de ir para lá. Mas enquanto ele estava lá com a mão na massa, ele não tinha como dar toda aquela dedicação para o estudo da Torá. Então são palavras de Torá. Isso é uma coisa muito prática, que todos nós temos que ter palavras de Torá, que a gente está versado nelas, seja um passugo do Teilim, para você estar o tempo todo repetindo, e isso garante a gente que todos os momentos a gente vai estar focado na nossa missão. Então é a força daquilo que há de mais baixo, usando o Sefer Sirá, na natureza, ou seja, dentro dos 4 reinos, é a pedra, mas é justamente com a pedra que você consegue criar um forte, você consegue fazer uma parede. Então, não através do estudo profundo da Torá, mas pronunciando as palavras, literalmente falando as palavras, isso cria para a gente uma barreira que protege a gente para que a nossa cabeça esteja focada no lugar certo. Tinha um rabino, um Hassid, que ele, quando ele chegou em Israel, um cara muito inteligente, e precisava de Parnassá, saiu da Yeshiva e ele foi então trabalhar. Ele é um cara muito inteligente, então ele foi trabalhar em construção e logo viram quem era o cara e botaram ele de ficar lá como peão, botaram ele como mestre de obra, e foi subindo, até o cara que ficava lá sentado no escritório lá com o pé para cima, no ar-condicionado, resolvendo as coisas. E aí depois de um tempo ele falou, não quero mais esse trabalho. Eu, como? Isso aqui é o sonho de qualquer um, nenhum peão quer ficar, não, eu quero ir lá para o sol. Então, por quê? Porque aqui eu não consigo usar minha cabeça para atorar. Lá eu consigo construir, eu uso minha mão, mas a minha cabeça está a força física, mas minha cabeça, meu coração está em outro lugar. Aqui eu preciso envolver minha cabeça, envolver minha... Aí é muito mais difícil. Ele preferiu, então, voltar lá para ser peão e ganhar um salário pior. Não sei se é a recomendação geral, mas só para a gente entender o que significa o Yaakov. Então, essas são as duas mensagens. A gente precisa ser o Yaakov aqui, no sentido de a gente se tornar a escada de Hashem. Yaakov, nós somos chamados Bnei Israel, ele é o modelo para a gente, ele é chamado nosso pai, no sentido que ele é o pai do povo. A gente atribui a não Bnei Avraham, não Bnei Isaac, sim Bnei Israel. Entre outros motivos, que ele conseguiu, de fato, não somente ter os filhos, ele conseguiu ele teve mais filhos que todos os patriarcas, os outros tiveram 2, ele teve 12, e todos eles seguiram o caminho da Torá e formaram as 12 tribos. Então, como ele conseguiu isso? Às vezes a gente pensa que estando em Israel, estando num local mais conduzivo à Torá e mitzvot, é lá que eu vou conseguir, vai ser mais fácil.
às vezes, o que torna as pessoas mais fortes é justamente a adversidade. Nós não somos obrigados a se colocar no fogo, se colocar em situações difíceis, mas se nós estamos em situação difícil, não pensa que você não tem a chance de conseguir construir uma família, transmitir os valores, porque o mundo, ou porque a tecnologia, etc. Muito pelo contrário, você consegue criar resiliência, foi isso que ele criou. Ele foi um modelo disso, resiliência total e absoluta, sendo tentaram enganar ele todo o tempo, e ao mesmo tempo ele conseguiu manter a honestidade, conseguiu manter o trabalho, conseguiu manter a família, apesar que dizem que ele fez a tefilá de Arvit, né, chegava em casa à noite, não tinha reza da noite, então chegava em casa à noite, começava lá, Rachel, Leá, Reuven tá com dor de cabeça, outro foi sair no médico, outro sem psicólogo, tem lição de casa, desculpa, pô, a sinagoga, lá tem reza de Arvit, aí ele inventou o Arvit, quem tem criança pequena vai se identificar disso. Então a gente agradece ele todos os dias, tá certo? E aí depois inventaram outras coisas, tem o Shiur, depois o Arvit, não sei o que, chega em casa, tá todo mundo já dormindo, já tudo certo. Hã? Estudos, né? Chega em casa, já tá tudo certo. Exatamente. E o 11º tá com febrinha. Até marquei lá com o Rabino, Deus está me esperando, não tem como. Então mas essa é apenas a piada, porque de fato, essa reza de Arvit, que simboliza o fato que a Cova vindo, ele conseguiu iluminar mesmo a noite. Fazer uma reza de noite, que mesmo no Beit HaMikdash não havia serviço à noite, era só a queima das gorduras que foram ofertadas durante o dia, e Jacob ele vem e mostra para a gente que nosso papel é iluminar a noite, rezar também quando é a noite, rezar também quando você está no Gadu, rezar quando você está com lavar em volta de você, essa é a hora que mais talvez você precisa rezar, e a hora que você ilumina. Esse é o nosso papel de Bnei Israel, iluminar o mundo, transformar o mundo, nascer lá no Shem, fazer para Deus, fazer para Kadosh Baruch Hu um nome para ele aqui, um nome aqui para ele na terra. E como a gente faz isso? Não necessariamente com estudo profundo, mas com algo muito prático, a realização das mitzvot no mundo prático, falar as palavras de Torá, isso que vai manter a nossa cabeça no lugar certo, e assim as nossas atitudes vão estar sempre de acordo. Chaves.